Hoje irei expor aos irmãos no versos 18 ao verso 21. A palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimando com fogo, nem ao negrume, a escuridão e a tempestade. Verso 19. E ao som de uma trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Verso 20. Porque não podiam suportar o que se lhes ordenava, e se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou transpassado com um dardo. Verso 21. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Oremos. Senhor nosso Deus, as Sagradas Escrituras que foram lidas aqui agora, eu peço ao Senhor o auxílio divino do Santo Espírito. Tanto, Deus, na minha miséria como homem, tanto, Deus, na minha pequenez, que necessito da tua ação para essa exposição, para que os meus irmãos entendam e todos nós venhamos a crescer. Crescer, Deus, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer, Deus, no conhecimento da sua palavra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos abençoe cada vez mais. Ajude-nos, Deus, e que não haja nenhum coração endurecido no nosso meio, mas que o Senhor, Pai de amor, através da sua ação graciosa no Santo Espírito, possa tornar esses corações, Deus, receptivos à tua palavra. Nos ajude, Senhor. Precisamos de ti. E que o Senhor salve os perdidos também, que porventura estejam ouvindo esta palavra. Te louvo, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. O título aqui da minha mensagem é Reflitam sobre o Monte Sinai. Hoje nós vamos tratar um pouco mais de teologia bíblica. E providencialmente hoje estava falando com um pastor presbiteriano justamente sobre isso, né? E não chegamos a consenso nenhum, né? Normal. Amados, o livro de Hebreus é um livro que trata com maestria esse assunto. O livro de Hebreus, com honestidade, sinceridade, sobre o tema de teologia bíblica. E por que ele trata de teologia bíblica? Quantas aplicações, irmãos, viram do Antigo Testamento sendo usado por esse autor? Quantas vezes ele pega citações do Pentateuco, que seja, de Salmos, que seja, Provérbios, inclusive, e traz para a realidade de um povo que vivia pós crucificação de Cristo, ou seja, pós consumação da plenitude dos tempos e pacto da graça. Então ele está realmente tendo esse trabalho, falando para um povo judeu que não era mais necessário viver conforme um pacto mosaico. O autor de Hebreus está falando justamente que isso se passou, isso se tornou antiquado, isso se envelheceu, e o que se envelhece joga fora. Essas são as palavras deste autor já pregado aqui, esses textos, aos irmãos. E por que ele está tendo esse trabalho? Porque é de se entender, irmãos, que esta época, uma igreja do primeiro século, ainda estava em uma transição. Não no que tange ao que Cristo já tivesse inaugurado, feito, realizado, mas sim na compreensão das pessoas. Nós vimos no domingo agora que os próprios discípulos demoraram a entender a ressurreição de Cristo. Imagine a conexão de todos os livros da Bíblia com o Novo Testamento. Então, provavelmente, se eu e você fôssemos um judeu, nós teríamos grande dificuldade. É que hoje nós já temos livros que tratam sobre teologia, nós já temos homens que morreram, né? E sistematizaram essas doutrinas. Temos a própria confissão de fé, então fica fácil argumentar sobre. Fica fácil até mesmo, né? Fácil entre aspas, né? Exige um estudo ainda muito aprofundado. Mas nós temos uma facilidade ainda maior. O autor de Hebreus está tendo esse trabalho porque muitos judeus estão retornando ao judaísmo. Muitos judeus estão retornando
ou mesclando as práticas judaizantes, né, com o cristianismo. Então, amados, ele precisa exortar a igreja, ele precisa falar sobre apostasia, como já vimos em Hebreus 6, que é justamente isso, abrir mão do cristianismo e voltar para qualquer outra religião que seja. Só existe uma religião verdadeira, irmãos, e a verdadeira religião é o cristianismo. Não existe outro caminho. Todos os caminhos certamente levam a Deus, mas um Deus de juízo, né? Mas apenas um caminho salvo, e o caminho é estreito e poucos encontram esta porta, né? Como o próprio Cristo diz. Então, amados, o cristianismo é a única religião que salva. E o autor, sabendo disso, ele precisa, não, meus irmãos, precisamos perseverar no caminho do cristianismo. Precisamos correr esta corrida com perseverança. Precisamos olhar para Cristo, não precisamos mais olhar para Moisés e suas leis. Temos que olhar para Cristo se quisermos sermos salvos. E como ele vai fazer isso, amados? Esclarecendo todas as tipologias. Lembra no capítulo 9 e também no 10, quando ele falou sobre o sangue dos animais? E qual que é o verdadeiro sangue que purificou de uma vez por todas? Ou seja, ele esclareceu uma tipologia. Ele falou o que representava aqueles animais. Quem foi o Cordeiro perfeito? O Cordeiro pascual, que morreu na semana pascual, a semana da paixão? Cristo. Então tudo se cumpriu em Cristo. Quantas profecias na cruz foram cumpridas? Após a sua morte, até mesmo o túmulo que nunca havia sido usado, tudo isso foi profetizado e cumprido em Cristo. Então, ou seja, aguardava-se a vinda do Messias. Esse Messias veio. Esse Messias, através da cruz, salvou os seus eleitos. Através da remissão dos pecados, a qual todos eles foram colocados em Cristo. Cristo subjugou, a ira de Deus veio sobre o seu Filho, como diz Isaías 53, e ele foi morto, esmagado, sob o contentamento de Deus, para que nós, pecadores, imundos, nojentos, pudéssemos ter paz para com Deus. E como cantamos, agora nós podemos se achegar ao trono de graça, confiadamente. Por quê? Porque Cristo é o nosso representante. Cristo está nos representando, aqueles que creem verdadeiramente no Evangelho. E hoje falaremos sobre o Monte Sinai. E o Monte Sinai, ele é representativo. O Monte Sinai, ele nos traz qual figura? O que relembramos quando pensamos no monte que fumega, no monte a qual só Moisés subiu, aonde ele permaneceu lá 40 dias e 40 noites? O que lembramos? Das tábuas da lei. Lembramos então do pacto mosaico. Pacto este que trouxe todas as prescrições para uma religião chamada judaísmo. E o que o autor de Hebreus pretende então? O que ele está querendo dizer, como disse aqui já? Justamente falar do valor do Evangelho. Falar que este é o caminho verdadeiro. Então falaremos aqui, de certo modo, do pacto de obras e do pacto da graça. Quando eu digo pacto de obras, irmãos, abrange inclusive todos os outros pactos que eram feitos com base na obediência do homem, onde Deus exigia a obediência do homem para que ele vivesse ou morresse, né? Então era algo que ainda dependia do homem. E todo o Antigo Testamento foi feito desta forma, né? Ninguém foi salvo mediante a obediência no Antigo Testamento. Mas o pacto de Deus era justamente para que o homem se esforçasse para obedecer. Alguém conseguiu obedecer completamente? Não. Então houve salvação no Antigo Testamento com base em obras? Nunca houve. Apesar que os dispensacionalistas pensam que sim, né? Que as pessoas foram salvas mediante obras, né? No período da lei. Nunca houve salvação por obras, irmãos. A justificação sempre foi pela fé. Então, amados, quando eu falar de pacto de obras, pense em toda a antiga aliança que foi baseada nisso. Porque pacto da graça só veio no Novo Testamento, na nova aliança. Então, à primeira vista, parece que o autor aqui, amados, está introduzindo um tópico totalmente novo.
Parece estranho você ler do verso 17 para o verso 18. Por quê? Estávamos falando de Esaú, correto? Lembra aí das últimas palavras do autor, verso 16 e 17. E não haja algum fornicário ou pessoa profana, como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu seu direito de primogenitura. Por que ele insere Esaú aqui na sua mensagem? Porque ele está falando sobre seguir a santidade, seguir a paz. Ele também introduz esse tema porque fornicários e também aqueles que são profanos, eles se enquadram naqueles que estão na apostasia, irmãos. Esaú é o verdadeiro apóstata, que foi criado num lar cristão, recebeu o pacto de Abraão através do seu pai Jacó, mas o que ele fez com isso? Eu mostrei aos irmãos, ele foi buscar esposas fora da linhagem judaica, ele afrontou os seus pais, ele anulou o seu direito de primogenitura, ou seja, um profano. E também imoral. Adquiriu várias esposas, enfim. O autor ele coloca Esaú aqui justamente para exortar a igreja a permanecer na santidade, a permanecer no único caminho que traz a santificação, que é o cristianismo. E agora ele fala sobre o Monte Sinai. Então, amados, se não pegarmos o fio da meada aqui do autor, não iremos entender. E parece à primeira vista algo totalmente novo aqui, o Monte Sinai, Esaú, Monte Sinai, mas não, irmãos, ele está falando, ele está abrangendo todo um sistema do Antigo Testamento. Então veja, o que vai trazer clareza para nós sobre as palavras do autor? É justamente você pegar o verso 18 e colocar ele em contrapartida à interpretação do verso 22. Porque nós temos dois montes citados aqui. O verso 22 vai falar sobre o Monte de Sião. E o Monte de Sião aqui que ele está querendo dizer é a cidade santa do Deus vivo. É o santuário de Deus, é o lugar onde Deus habita, as regiões celestes. Então, amados, ele está falando sobre salvação dos eleitos. E em contrapartida, no verso 18, ele está falando sobre um sistema que já se passou. Então, Monte Sinai e Monte Sião será semana que vem, não com a minha pessoa pregando, mas o irmão Felipe, que estarei de férias. Então, preste atenção, irmão, para você dar continuidade. Não dorme não, né? Amados, mas esse não é o caso, não é algo novo que está sendo colocado aqui. Pois o tópico ele já foi introduzido de forma elementar na cláusula sem santidade ninguém verá o Senhor. Capítulo 12, verso 14. Então os leitores lutam pela paz e pela santidade. E eles devem saber a diferença entre o tempo da antiga aliança e da nova. Eles são diferentes dos israelitas que receberam os 10 mandamentos lá no deserto, no Monte Sinai. E principalmente como se deve buscar essa santidade. Eu não vou buscar a santidade com base nos meus méritos. Aí você pode pensar, mas pastor, a palavra segue, perseguir a santidade, a paz e a santificação, não era um verbo no imperativo e ativo, não era algo que o homem deve fazer e se esforçar para ir atrás. Sim, mas todo o seu esforço, se ele não for conduzido e aplicado pelo Santo Espírito, é um esforço morto. Você nunca será santo. Você apenas terá uma aparência de santidade. Você apenas terá uma aparência de piedade. Então sim, nos esforçamos, mas na dependência plena, completa, de que a obra da santificação é o Espírito Santo quem opera. E opera na sua palavra. Logo, se eu não ler a palavra e não tiver esse esforço, aí sim que nunca ocorrerá uma santificação. Então eu faço a minha parte como cristão. Eu busco aquilo como Jacó buscou. E dependo de Deus, totalmente dele, para que algo ocorra na minha vida. Então, amados, não é tema novo. Então tudo está condizente. De certa forma, ele está querendo passar para os seus autores que uma santificação e uma paz baseada em um sistema falido da antiga aliança é morto em si mesmo. Você nunca terá paz buscando cumprir a lei conforme seus esforços. Você nunca será santificado baseado na lei do Antigo Testamento, apesar de ela nos dar as diretrizes, como veremos mais para frente. Então nós já vemos algumas exortações aqui. Um apanhado delas, irmãos, nós vemos que
Entre elas, o escritor adverte contra a apostasia. Quantas vezes ele falou contra a apostasia? Não seja o costume de vocês, como de muitos, de abandonar as congregações. O que é isso? Apostasia. Hebreus 6. Aqueles que experimentaram da boa palavra, do Santo Espírito, e se desviaram, ou retornaram, é impossível que chegue ao arrependimento novamente. O que está falando? Apostasia. Aí ele fala de Esaú, está falando do quê? Apostasia. O tema não se perde. Por que está ocorrendo a apostasia? Justamente porque as pessoas estão descartando a única mensagem de salvação, o Evangelho, a qual ele já falou. O que será de nós se descartarmos o Evangelho? Lembra lá no comecinho? Olha lá, irmãos, lá no capítulo 2. Verso 2 e 3. No comecinho, as primeiras palavras do autor. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, olha o que ele diz no verso 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor, Cristo, e foi confirmada por aqueles que o ouviram, os apóstolos. O que será de nós, se nem mesmo os anjos, e se os irmãos recordarem, ele fez um comparativo com os anjos e Cristo, porque tinha uma tradição judaica de que os anjos entregaram a lei a Moisés. E ele está falando que Cristo é superior aos anjos, que eram tidos em alta pelos judeus. Então, amados, você percebe que a uniformidade da carta aos Hebreus, ela permanece. O que ele falou lá no capítulo 2, percebam isso. Isso tem conexão com o que ele está dizendo aqui agora. Porque se ele introduziu a palavra anjos, ele está em mente o que? O Monte Sinai também. Aqui ele fala exatamente sobre isso, apresentando Cristo como superior. Veremos isso então, amados. Essas advertências que esse autor, esse pastor, ele traz à igreja, as exortações. E hoje é teologia bíblica pactual pura, tá? Principalmente quando entrar no verso 22, porque é o contraste que vai ser estabelecido. Vamos entrar no texto, então peço que você consulte a sua Bíblia agora, tá? Esteja atento, e vamos analisar essas palavras aqui, palavras sagradas. Verso 18, utilizando a versão King James, João Ferreira de Almeida, perdão. Pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Tá? A primeira coisa que o autor diz sobre esse caminho de paz, sobre esse caminho de santificação, ele abre agora, após inserir a figura de Esaú como apóstata, ele fala, pois. Então nós temos aqui uma conjunção que está intrinsecamente ligada ao que vem ao precedente, ao que vem anteriormente. Pois, não tendes chegado ao monte palpável. O que ele quer dizer com isso? Esse monte era o Monte Sinai. E no deserto de Horebe, que ficava nos desertos da Arábia. O escritor menciona isso no começo, porque no monte foram dadas todas as leis e orientações sobre a aproximação das pessoas a Deus. Foi neste monte que as pessoas, na primeira vez, revelado, escrita nas tábuas, é a primeira vez que o homem teve contato com as diretrizes de como se aproximar a Deus, através das tábuas dos 10 mandamentos. Então o termo aqui, amados, é o contexto da escolha das palavras e o contraste que vai estabelecer com o versículo 22, entre os dois montes. Para que os irmãos entendam um pouco sobre o que o autor está falando, primeiro põe Êxodo 19, Maurício, verso 10 a 13, tá? Para os irmãos entenderem sobre o Monte Sinai e resgatarem um pouco aí na memória. Por que a leitura que nós estamos fazendo, irmãos, apenas fazendo um outro parênteses aqui, ela é importante? Ali não se trata de um estudo aprofundado das Escrituras, é uma leitura, para que você sobrecarregue a sua memória com a palavra de Deus.
E quando nós precisarmos utilizar, por exemplo, lançando aqui, você, opa, eu já li isso. E vai ser de fácil percepção e assimilação para você. Tá? Então veja, Êxodo 19:10. O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tá? Então veja, irmãos, esse é o contexto, é o pano de fundo ao qual o autor aqui tem em mente. Ele vai trazer esta mensagem aqui de Êxodo para uma aplicação, veja a complexidade do assunto. Este assunto de Êxodo para uma aplicação para dizer que o Evangelho, que o pacto da graça é superior. E aonde que nós se situamos? Paulo, ele trabalha neste sentido também, né? E aí, eis o porquê muitos acham que Paulo é quem escreveu esta carta. Veja o que Paulo diz em Gálatas, mas utilizando da figura de Agar, a escrava de Abraão, e a sua mulher, Sara. Gálatas 4, verso 21 a 25. Diz Paulo: digam-me vocês, apenas uma pausa aqui, o que estava acontecendo com os Gálatas? Qual era o grande problema lá naquela igreja? Que Paulo combate, vocês não lembram, irmãos? Judaizantes, tá? Algo semelhante a esta igreja, tá bom? Paulo diz: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, pacto mosaico, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Abraão representava o quê? Aquele que recebeu o pacto abraâmico, de que uma descendência, uma prole seria abençoada. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Então ele toca no assunto de algo natural, algo comum, algo ordinário e algo que foi prometido. Tá? Isso é usado aqui como ilustração, ele já disse. Estou usando isso como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai, aqui estamos aqui, no autor de Hebreus, e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Quem são os escravos deste mundo, espiritualmente falando? As pessoas que ainda permanecem sobre a ira de Deus, conforme Efésios capítulo 2. São escravos do pecado, não libertos em Cristo. Então a primeira figura ilustrada aqui, a Agar, ela representa os filhos da escravidão. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre. E é a nossa maior. Opa, verso 22. Vamos ler? A igreja... mas chegasse ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Ele continua no verso 22. E a uma companhia incontável de anjos. Então tem o mesmo sentido aquilo que Paulo está falando. Acabou? Vai até o verso 25 lá, Maurício. Gálatas. Já passou, né? Já passou, foi até o 26. Entenderam? Qual que é a ideia aqui das 2 mulheres de Abraão, a qual Paulo usa como ilustração? Agora esse autor está utilizando aqui o Monte Sinai. Porque o Monte Sinai é justamente o sistema de lei, irmãos.
É o sistema onde foi implantado todo o Antigo Testamento. E ele, utilizando agora da gramática, ele utiliza aqui algumas palavras significativas para nós. Depois da conjunção pois, que interliga tudo que ele vem falando, ele aplica aqui, amados, uma partícula negativa absoluta. O que é uma partícula negativa absoluta, pastor? Vem da palavra ouche. E ela significa não. E ela é uma negativa absoluta e utilizada muitas das vezes em perguntas diretas que esperam uma resposta afirmativa. É uma pergunta fechada, que só pode ser respondida de uma forma, ou seja, de uma forma negativa. Esta palavra utilizada, essa palavrinha que não tendes, que é uma só no grego, ela é justamente para limitar a uma só ideia. Não. Ou seja, tudo que eu falarei aos irmãos do verso 18 ao 21, se trata do quê? De uma forma negativa do que ele está querendo passar. E o que ele fala na forma negativa? Não tendes chegado, ou seja, se aproximado ao monte palpável. A palavra monte vem do grego oros, e a palavra palpável vem do grego psilafal, e significa tatear, tocar, sentir. Isso me chamou a atenção. A classificação verbal aqui para esse tatear, palpar, é um verbo no particípio. E é um particípio presente, ou seja, é algo que tem uma expressão durativa, progressiva, que não se encerrou ainda. Então, a negativa inicial que nós temos a ideia aqui, esse falando, sabe o Monte Sinai, a qual vocês não podiam se achegar, vocês não podiam apalpar. Isso já nos traz a ideia que a lei, justamente pela forma, irmãos, pela forma em que Deus escolheu para estabelecê-la. E qual que é a forma? Um monte pegando fogo, só Moisés podia se aproximar, e o povo não poderia se aproximar. Ou seja, pensando um pouco nessa palavra de Êxodo, eu penso, a forma como Deus instituiu a lei era uma forma que atribuía restrições. Como assim restrições? Deus falando, entregando a sua vontade, e o povo lá não podia se aproximar. Isso foi desta forma, por quê, irmãos? Justamente para exprimir a ideia de que não é através dela que os homens irão obter o favor absoluto de Deus. Se fosse um meio instituído para salvar o homem, aquilo que está ocorrendo no Monte Horebe, todo mundo estaria lá em cima, irmãos. Todo mundo teria acesso. Aí, providencialmente ou incoerentemente, o povo que não podia chegar no monte e pôr a mão, o que eles fizeram para eles? Uma religião palpável, um bezerro de ouro. O homem, por si só, ele tem uma tendência de criar uma religião palpável. Por que o evangelho é loucura? Entraremos nesse ponto aqui. Porque, primeiramente, a fé, ela é algo, amados, no que não vemos. Ela é firmada em algo que não vemos. Não foi essa a definição que o autor de Hebreus deu no capítulo 11? A fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. E aquele povo tinha que esperar lá Moisés descer, ou tocar a trombeta para que eles pudessem subir. E a evidência das coisas não vistas. A fé, ela nunca foi palpável, irmãos. Ela nunca foi feita para se buscar algo sentimental, talvez, ou físico.
E o que eles fizeram lá no pé do monte, justamente uma religião, uma idolatria regada com orgia, imoralidade sexual, representada pela figura de Esaú, anteriormente. Esaú, se estivesse presente no recebimento das leis, ele estaria onde? Lá com um bezerro de ouro ou esperando Moisés? Com um bezerro de ouro, um profano, um fornicário. Amados, a primeira ideia que nós temos é que Deus ele estabelece na entrega da lei essa distância. Na entrega da lei o povo fica fora. Acorda aí, irmão. No pacto da graça, o principal argumento que ele insiste em geral é a superioridade da nova aliança. O pacto da graça. E isso, amado, ele demonstra na pessoa e no ofício do seu autor. E quem será o autor que ele vai introduzir? Vamos dar uma revisitada aqui, ou uma visitada, né? Que é a primeira vez. Verso 24. E a Jesus, olha quem ele vai inserir posteriormente. O mediador de um novo pacto. E ao sangue da aspersão, que comunica algo melhor do que aquele de Abel. Vocês percebem que ele utiliza o sangue de Abel, a antiga aliança, e o sangue de Cristo, na nova aliança? Ele está contrapondo duas ideias. Tudo isso que estamos vendo do Monte Sinai é para nos preparar para acrescentar algo superior. Primeira coisa então, pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. O fogo aqui não está tanto no lugar em si, irmãos, mas na aparição de Deus, e como Deus se apresenta ao povo. E revelou o quê? Como que Deus se revelou a este povo? De forma majestosa e poderosa. Não existe nada aqui, né, para aplicação aceso em fogo. Eu não vou falar fogo e não sei o que. Não tem isso. Como em domingo, né? No domingo a ideia é o quê? É só falar sobre a ressurreição de Cristo. João queria isso. Falar, ele ressurgiu. Assim como Jesus pregou, ele morreu. E era apenas isso. Aqui aceso em fogo, escuridão, trevas e tempestade, é apenas como Deus se apresentou. E os israelitas haviam se consagrado exteriormente ao lavar suas vestes, como lemos em Êxodo 19. Interiormente eles tremiam de medo quando olhavam para a montanha, pois haviam se achegado às trevas, escuridão e tempestade. Nesse pavoroso aspecto da natureza, irmãos, Deus aparece a seu povo e espera que eles cresçam em reverência para com Ele. O autor de Hebreus confirma isso quando, na conclusão dessa passagem, escreve: sejamos gratos e assim adoremos a Deus de modo aceitável e com reverência e temor. Ele vai falar isso no mesmo capítulo, lá no final, no verso 28 e 29. Ou seja, irmãos, quando Deus se apresenta nesse monte, Ele se apresenta em fogo, escuridão, trevas, tempestade. A visão aqui do monte, amados, do Monte Sinai, é uma visão tenebrosa. Às vezes você fica preocupado com uma chuvinha, né? E se dá uns relâmpagos ou trovões, você já fica com mais medo ainda. Lá no monte tinha escuridão, tinha luz, tinha relâmpagos, tinha fogo. Era uma imagem assim de uma catástrofe. Era algo que você parava e observava e falava: o que está acontecendo aqui? É tenebroso isso. E por que Deus se apresenta dessa forma? Justamente para imprimir no povo o senso de reverência, o senso de quem Ele é, o senso de temor e tremor. Se aproximar de Deus, irmãos, é se aproximar em tremor e temor. Essa ideia de que Deus, né, é como a gente, é gente da gente, né? Não. Todas as vezes que Deus se apresenta, é de forma tenebrosa. O Antigo Testamento tem várias passagens que nos permitem falar isso. Então, amados, na antiga aliança,
O acesso pela lei era bloqueado. A mensagem do Sinai fica clara. A lei que exprimiu o caráter moral de Deus e assim os seus eternos atributos, não é isso que exprime os 10 mandamentos, o caráter moral de Deus? E automaticamente os seus atributos, somados com a sua aparição cataclísmica e tenebrosa, estabelecia o que? Uma distância entre Deus e o povo. As pessoas olhavam para Deus tremendo. Uma distância. Não era algo que você seguia, beleza! Não. Quando eu penso então em lei, quando eu penso em pacto mosaico ou sinaítico, aí vai depender da nomenclatura, mas é tudo a mesma coisa, sinaítico ou mosaico, ele estabelece sim quem Deus é, o que ele deseja do povo e principalmente uma distância. Por que tinha o véu que dividia entre o Santo dos Santos e o lugar onde os sacerdotes poderiam frequentar? Por que o véu tinha que ficar lá? Qualquer um poderia entrar? Por que ficava lá, irmãos? Devia existir essa separação. O povo ainda precisava de representantes, de intermediários na figura do sacerdote, para ir expiar, oferecer sacrifícios a eles. Não era um local aberto. Somente através do Filho que esse caminho seria aceso, de acesso de todos os eleitos. Essa é a igreja, amados, assim como os Gálatas estavam retornando às práticas da lei. E as pessoas estavam esquecendo que enquanto a lei estava em vigor, enquanto o pacto mosaico estava em vigor, enquanto todas essas prescrições do Antigo Testamento estavam em vigor, o véu estava como lá no templo? Intacto. Após a morte de Cristo, segundo Mateus, no seu relato, o véu se rasga de fora a fora. Isso representa o quê? Se o véu se rasgou, isso quer dizer que o acesso ao Santo dos Santos, que o acesso a Deus, através dele, porque foi através da morte dele, nos atribuiu, nos permitiu se achegarmos a Deus. Capítulo 4, verso 16 fala exatamente isso. Portanto, acheguemo-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Cristo, ele diz no verso 15 ainda, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Aquele que foi tentado, aquele que passou pelas mesmas aflições que nós. Porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Puro. Podemos até ir um pouco além, dizendo que Moisés, estando ali próximo, como o único próximo de Deus no Monte Sinai, ele era uma figura de Cristo. Ele apontava para Cristo. Porque Deus aceitou que Moisés fosse o único ali. E Moisés foi aquele que pegou as tábuas e repassou ao povo. Um intermediário. E Cristo, sem sombra de dúvidas, em uma infinidade de perfeições além de Moisés, porque Moisés é um pecador, ele nos garante o completo acesso. Verso 19, irmãos. E, ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram rogaram, que não se lhes falasse mais. Então, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras. Os israelitas, eles viram um espetáculo de fogo, fumaça, nuvens, tempestade elétrica, e eles também foram testemunhas de trombetas e palavras. Porque a ordem, depois que Moisés realmente recebesse, era passar ao povo toda aquela palavra. E eles entenderam totalmente que a terrível tempestade, esse fogo, o Monte Sinai,
era muito mais do que uma demonstração de forças naturais. Deus estava presente e fazia-se ouvir pelo som da trombeta. Então Deus falou ao povo e deu-lhes o decálogo, isto é, a aliança, o pacto sinaítico. E Deus veio aos israelitas com essa aliança para que o temor de Deus pudesse residir em seu povo a fim de mantê-los longe do pecado. A visão esmagadora e a voz trovejante de Deus lançou um medo mortal no coração do povo. Amados, o sonido da trombeta, a voz de suas palavras, e veja o complemento, a qual os que a ouviram rogaram que não se lhes falasse mais. Ou seja, não só a visão era tenebrosa para esse povo, mas também as palavras de Deus tomavam o coração dessas pessoas também, amados, de uma consciência atormentada. A palavra, ela também possui um poder amedrontador. E eis o motivo que os impenitentes desprovidos de graça não conseguem suportar a sã doutrina. Seus ouvidos coçam, suas pernas os levam para longe. Essa é uma boa métrica para os pregadores. A mensagem fiel atrai os discípulos e afasta os incrédulos. Esta é a maior métrica para quem prega a mensagem. Se a tua mensagem cada vez mais atrai pessoas impenitentes, aí você pensa, mas isso não é bom, pastor? Porque o evangelho não é para os perdidos? Impenitente é aquele que recusa, aquele que foge do arrependimento, aquele que vive hipocritamente. A sua mensagem não pode atrair essas pessoas e mantê-las no mesmo lugar. A sua mensagem da salvação tem que atrair pessoas que reconheçam a sua necessidade de Cristo. Arrependei-vos. E essa é a maior métrica que nós temos. Cristo foi o próprio exemplo. Lá em João 6, as pessoas seguindo Cristo por causa de pães e peixes, quando ele fala que somente pode vir a ele aqueles que o Pai o atrair, lembram disso? Aí o que os falsos discípulos fazem? Vão embora. E quem permanece? Pedro, as mulheres, os verdadeiros. E Pedro ainda diz, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Por mais duras que sejam, porque falaram, duras essas palavras. Não falaram isso para Jesus? Duras são essas palavras. As daqui do Monte Sinai também eram duras. Porque aqui, quando ele está entregando a lei ao seu povo, ele está falando ao mesmo tempo, vocês são adúlteros, vocês são fornicadores, vocês são cobiçosos, vocês são ladrões, vocês são assassinos. Vocês lembram aqui, quando eu preguei os 10 mandamentos, qual era o sentimento? Todo mandamento aí, cada um deles eu sou condenado em um deles. O efeito dos 10 mandamentos, ele é nítido em qualquer ser humano. Então, amados, 2 Timóteo fala sobre isso, sobre essas pessoas. 2 Timóteo 4, verso 2 a 4. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Uma igreja que não prega a palavra verdadeira, um pastor que tem medo de confrontar o povo de Deus contra os seus pecados, ele vai atrair cada vez mais pessoas conformadas com os seus pecados. Logo, ele vai fazer um ambiente agradável para pecadores. Um ambiente agradável para o pecado. Lá no Monte Sinai não tinha espaço para isso. Porque o texto diz que a qual os que ouviram rogaram que não se lhes falasse mais. Sabe o que o autor de Hebreus está falando aqui? Que aquele povo que estava lá, e nós sabemos que de qualidade é esse povo que saiu do Egito, né? O que aconteceu com eles? Morreram no deserto. O autor de Hebreus diz que eles morreram na incredulidade.
Aí ele fala, não permitam, exortem-se uns aos outros, não permita que haja nenhum coração incrédulo no meio de vocês. E a aplicação foi o povo no deserto. Esses impenitentes aqui, incrédulos, no deserto, eles rogavam para Moisés. Eles rogavam, pare, não fale mais, não queremos mais ouvir. Essas palavras são duras demais. Não queremos mais ficar aqui. Queremos voltar para o Egito. Lógico, escravos, filhos de Agar, não eram libertos. Não creram nas promessas de Cristo. Eles fugiram. Rogaram que nada mais lhe fosse dito. As pessoas estavam aterrorizadas. E essa voz, a palavra, esse discurso, vindo direto de Deus, das chamas, das trevas, foi o que aumentou o medo deles. A concessão da lei era tão cheia de terror que as pessoas não podiam suportá-la, mas perceberam que morreriam se Deus continuasse falando. Isso é nítido às vezes, amados, na própria igreja. Quando a palavra está falando justamente sobre os nossos pecados, e você parece que fica esquivando, não, isso não é para mim. E fica, já viu aquelas pessoas que vêm para a igreja e ficam se remexendo na cadeira e não vê a hora de ir embora? Sabe aquelas pessoas que a palavra incomoda? Mas não incomoda porque está enfadonha, não incomoda porque foi mal preparada, ela incomoda porque está falando da sua realidade. E é como se você estivesse sendo sentenciado diante de um júri. Aí às vezes você prefere dormir, deixa eu dormir, eu vou ficar aqui, eu vou dormir. Aí não vai ser nem comigo, nem com ninguém. Aí a hora que acabar eu acordo e vou embora. Tem gente que é assim também. Aí fica roendo unha, aí fica mexendo no cabelo, aí fica olhando pro teto, aí olha pra formiga que às vezes passa no chão. Isso é um sinal de incredulidade. Porque eu penso naqueles que realmente têm apreço pela palavra de Deus. Eu penso em Moisés que estava recebendo a palavra de Deus. Será que ele estava mexendo no cabelo, olhando para o chão, olhando para o teto? Ou ele estava ali com os olhos fitos? Os olhos fitos no que Deus estava falando. Atento. E você acha que Moisés não era confrontado com os 10 mandamentos? Você acha que os 10 mandamentos não tinham aplicação na vida de Moisés? Mas sabe qual é a diferença de Moisés para esses incrédulos? É que ele cria além da lei. Ele enxergava a lei como justa, perfeita, boa, mas ele conseguia ter olhos para o Filho de Deus. Mais adiante, aquele que perdoaria os seus pecados. Moisés é citado no capítulo 11, correto? Que não levou em consideração os prazeres do castelo, mas foi para o deserto. Moisés tinha fé em Cristo. Qual é a nossa atitude? Vamos ver aí como é que o povo incrédulo reagiu? Deuteronômio 5, 24 e 25. Olha lá o que diz em Deuteronômio 5. E vocês disseram: o Senhor nosso Deus mostrou-nos sua glória. Mostrou-nos sua glória e sua majestade. E nós ouvimos a sua voz, vinda direto do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Ou seja, as pessoas que estão aí rejeitando a Cristo, as pessoas que rejeitaram Jesus em seu ministério terreno, era por falta de constatações? Você acha realmente que as pessoas aí fora não creem em Deus? Um ateu, por exemplo. O ateu, ele é justamente a incoerência em pessoa. Ele diz que não existe um Deus, mas ele luta para provar que não existe um Deus. Como é que eu luto para provar algo que não existe? Então, na verdade, é uma tentativa de não aceitação. É isso, de negação. Aqui, veja a constatação desse povo. Existe um Deus, ele é vivo e ele fala conosco. Porém, sério. Mas, tem um mas ali. Agora,
Por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Olha o medo de Deus. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. A lei desperta em nós o senso divino de justiça. Os 10 mandamentos, quando meditado, pregado, desperta em nós o senso de justiça de Deus. De que você é condenado. De que você está perdido. Aí só existem 2 reações. Me tire daqui logo, senão eu vou morrer. Não quero mais ouvir, não fale, lá. Não fale, conhece pessoas assim? Não quero ouvir. Não quero que fale sobre os meus pecados. Não quero. Fujo porque senão eu morrerei. E existem aqueles que falam: o Senhor tem razão, Deus. Mas me ajude. Me ajude. Eu preciso de salvação. E aí vem a mensagem do Evangelho. Aí vem a mensagem que nos salva. Aí vem o Filho de Deus que morre no nosso lugar. Que foi condenado naquela cruz como a nossa justiça. E através dele nós não temos mais medo de morrer. É o que João diz: o amor sincero lança fora todo medo. Nós podemos se achegar perto de Deus, falar com Deus, buscar auxílio para o tempo de necessidade, porque Cristo nos representa. Isso é o Pacto da Graça. Mas o Monte Sinai, ele só estabelecia a diferença. Distância. E é justamente isso que o autor está querendo dizer. A lei, ela vai nos trazer a nossa nulidade, a nossa miséria. Vai destacar a santidade de Deus e vai nos colocar cada vez mais para o chão. Essa é a função da lei. A lei vai dizer que cada vez mais eu e você somos pecadores. E você lembra o que Paulo diz em Romanos 7? Romanos 7, verso 4 a 7. Vamos ver. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Morreram para a lei, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos. Vocês, olha os termos: pertencerem a outro, serem representados. Éramos representados por Adão, num pacto que foi rompido, desobedecido. Agora pertencemos a outro. Fomos adotados em Cristo. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. É importante esse finalzinho, né? A fim que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, filhos de Agar, escravos, controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo. Olha lá, paixões pecaminosas despertadas pelo quê? Isso aqui é para você entender qual que é a finalidade da lei. Qual que é a finalidade do Monte Sinai? De forma que dávamos frutos para a... Por que eles achavam que ia morrer? Porque isso aqui estava acontecendo no povo, quando eles receberam de Deus a lei. E continua. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo, olha só, novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Paulo entendeu a teologia bíblica. Ele entendeu a transição, ele entendeu o que é o pacto da graça. E ele está aplicando isso tudo nele. Porque mais pra frente eu falo, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Logo eu vejo que a lei é boa. Continua. Que diremos então? A lei é pecado? Então diremos, esse Monte Sinai serve para nada? Para que serve então? De maneira nenhuma.
De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Olha, essa é a finalidade. A lei nunca foi para salvar ninguém. Pois na realidade, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Que mandamento é esse? Não cobiçarás. 10º mandamento, irmãos. Os israelitas no Sinai eram pecadores sob a sentença da lei. E muitas pessoas podem ter sido justificadas pela fé na promessa, mas ao estarem lá, ouvindo e recebendo a lei, representavam pecadores sentenciados que ainda não haviam recebido o Evangelho. Os israelitas incrédulos tentavam fugir de Deus. Você está entendendo por que as pessoas fogem de Deus? Vocês estão entendendo por que as pessoas saem da igreja? Vocês estão entendendo por que as pessoas amam o pecado, irmãos? Fugir de Deus é amar o pecado. E se você está numa igreja bíblica onde a lei será usada devidamente para despertar em você um senso de necessidade de Cristo, só que você não tendo a graça que te lança a Cristo, como que você vai se sentir nesse meio? Aterrorizado. Você vai se sentir nesse meio como uma agulha ou como alguém perdido. Amados, a lei, ela serve para nos mostrar o caminho para o Evangelho. Tanto que no Monte Sinai, nas leis dadas por Deus, no Pentateuco escrito por Moisés, contém promessas de Cristo. Verso 20. Olha lá o que diz o autor. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Eles não podiam o quê? Suportar. A palavra grega é fera. E o que significa? Carregar, levar uma carga, levar consigo mesmo. O verbo aqui é um verbo indicativo no tempo imperfeito. Os verbos indicativos, irmãos, eles apresentam um fato, indicam algo real, um fato concreto. Esse tempo imperfeito, ele está para uma ação contínua. Ou seja, a classificação gramatical desse suportar passa a ideia que existem pessoas que ainda não suportam. Não suportam o quê, pastor? O que eles mandaram. E quem mandava? Deus. O que eles estão ouvindo de Deus. Aqui está a separação das duas categorias no mundo. Eleitos e não eleitos. Réprobos. Aqui está as duas únicas categorias, salvos e não salvos. O que caracteriza um salvo? Suportar o que Deus nos manda. Como? Através de Cristo e na ação do Santo Espírito. É a única forma. Se você não tem o Santo Espírito na sua vida, o Evangelho para você vai ser uma loucura. E o apóstolo Paulo diz que é loucura para os que estão perecendo. Romanos capítulo 1. O Evangelho é loucura para os que estão perecendo. E eles não podem suportar. Não suportam a lei e o Evangelho é sem sentido. Porque um está relacionado com o outro. Se a lei me mostra o caminho para a cruz, eu rejeito. Eu não suporto os mandamentos de Deus. Logo, eu encontro o caminho da cruz? Não. Os irmãos estão entendendo a linha? Isso explica a nossa vida em comunidade. Isso explica as pessoas que nós conhecemos que não suportam a lei e não querem o Evangelho, porque o Evangelho não tem sentido sem um senso de necessidade. Ou seja, se a lei não atuar em você realmente, ou você ser lançado para a cruz, ou como os israelitas falando, não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir, fugindo de Deus. Sua Bíblia fechada, e como Spurgeon diz,
Dá para escrever condenação na sua Bíblia, de tanto pó que tem na capa dela. Fugir de Deus é justamente a característica de que você é um réprobo. Fugir de Deus, da sua lei, das suas palavras, é assumir que você é um impenitente, condenado ao inferno. Duras palavras, né? Mas é mentira. A palavra de Deus não tem que causar comichão nos nossos ouvidos, a ponto de eu falar, vou sair daqui, vou procurar alguém que fale um evangelho mais suave. Conhece gente assim? Um evangelho que fala sobre a graça. O Fábio vem de um lugar, não falava de pecado, segundo ele me passou, né? Era só graça, graça, graça. Maravilhosa, realmente é verdade. Mas por que eu preciso dessa graça? Por que eu preciso de um Salvador? Porque a lei atuou em mim. Eu vi que eu estava condenado. Eu vi que eu era um miserável. E eu falei, Deus me salva. Esaú fez o quê? Não, pega aí minha primogenitura. Um prato de lentilha eu troco. Estou entendendo o raciocínio do autor aqui? O que ele está querendo passar com o Monte Sinai e que as pessoas que estavam lá suportar, carregar, levar alguma coisa. É pesado, o evangelho para essas pessoas é pesado. Aonde Cristo fala que é justamente o inverso. Vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo pega todo esse peso e ele fala, isso eu cravei naquela cruz. Isto, a obra que eu executei voluntariamente é justamente para lhe aliviar. Aí você pensa em esse pastor vendo essas pessoas voltando para o judaísmo, voltando para o peso do pecado. Ele está falando, no Monte Sinai vocês não podiam nem se aproximar. No Monte Sinai vocês não podiam nem pôr a mão. Como que vocês querem retornar para uma antiga aliança? Sendo que Cristo já morreu naquela cruz. Ele está dizendo, vocês estão loucos. O Evangelho é loucura para os que estão perecendo. Amados, perdidos, como nós vemos em Efésios 2, todos nós éramos. Mas o dia que você ouviu a mensagem de salvação, como é que foi a sua reação? Quero que você lembre disso. O dia que eu entendi o Evangelho, eu nunca mais saí da igreja. Espero que Deus me preserve até a volta de Cristo lá. E isso é independentemente se você continuar ou não. Eu tenho o meu compromisso com o meu Redentor, com o meu Salvador. Agora eu fico vendo a reação de muitas pessoas que ouvem do Evangelho e tratam Cristo como lixo. Você está abertamente dizendo que você não precisa de Cristo. Aí vai chegar no grande dia do juízo, o que você vai apresentar para ele? Os seus diplomas? O que você vai apresentar para ele? As suas obras? O que você vai falar para Cristo? Eu fui para a igreja tantos dias. O que você vai falar para Cristo? Os salvos só dirão uma coisa: Cristo me salvou. Só isso. Cristo me salvou. Eu estar aqui com os meus méritos? Nunca. Nunca. Certamente o Evangelho puro, que chama pecadores ao arrependimento, e não pecadores a permanecerem pecadores, mas ao arrependimento, onde é utilizado a lei de Deus para o confronto, pois revela a santidade de Deus. Sabe o que é a lei de Deus? Revela a santidade de Deus, revela a discrepância entre nós e Deus, quem Ele é e quem nós somos, gerando assim sentimentos realmente de morte, porque onde há pecado, qual é o salário do pecado, conforme Paulo? A morte. É certamente, se você olhar só para o pecado, sem graça, sem cruz, você só vai ter um sentimento na sua vida: perturbação e morte.
E ainda colocam na conta de Deus: ah, Deus não me elegeu. Mas você quer ser um eleito? Eu te faço essa pergunta: você quer ser um eleito? Tem gente que fala não. É fácil colocar na eleição, né? É fácil falar: Deus não me elegeu. E Jacó? Como que ele lutava para ser abençoado, né? Anjo, você não vai embora daqui, anjo. Um anjo, hein? Você não vai embora daqui enquanto você me abençoar. E lutou com o anjo. Jacó é uma figura, irmãos, fora de série. Mas não porque ele queria algo terreno, não, porque ele ansiava pelas coisas de Deus. Ele ansiava. Ele tinha apreço pelas coisas de Deus. Ele não era um que ouvia as palavras de Deus e só olhava para o lado da morte. Não, ele olhava: eu sei que ele pode me salvar. Jacó é um homem salvo, irmãos. Atos capítulo 3, verso 13 a 26, bastante verso. Você leu essa semana, como é bom ler. Eu lembrei desse texto hoje preparando o sermão. E veja como na lei, no pacto mosaico, Moisés recebeu promessas de Cristo. Perceba, Pedro falando isso, após ele curar aquele homem coxo. Atos 3, verso 13 a 26. Olha ele discorrendo, teologia pactual pura. Olha Pedro discorrendo sobre os pactos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, os três receberam o mesmo pacto. De uma prole santa, de uma descendência abençoada. O Deus dos nossos antepassados glorificou o seu servo Jesus. Em quem que eles criam então? Jesus. A quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Abraão, Isaac e Jacó acreditavam em Cristo. Criam em Cristo. O texto permite dizer isso. Embora ele tivesse decidido soltá-lo. Aí ele joga a responsabilidade para aqueles homens que crucificaram a Cristo. Aí continua: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Nós vimos em João, Barrabás. E continua: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. E vocês viram lá, né, no sermão de domingo, o túmulo vazio. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem. O quem? O coxo. Que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que a lei, como Romanos 7, seja desfeita para vocês, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Mas traz volta rapidinho, descanso. Pode passar? É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse a Moisés, aquele que recebeu o pacto sinaítico: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta. Quem é esse profeta prometido? Cristo Jesus. Como eu! Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. O que aconteceu com essa geração aqui que recebeu? Foram o quê? Eliminados. Creia em Cristo e seja salvo. Rejeite, anule ele na sua vida, tampe seus ouvidos, viva para si mesmo segundo os seus deleites e os seus pecados, e seja condenado e eliminado de dentro do povo de Deus. Não é uma questão, amados, de ter os prediletos ou não de Deus. A questão é de ter aqueles que ouvem a sua voz e querem estar com Ele.
Tem pessoas que não querem. E são muitos, viu? Não querem Cristo. Não querem. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. Ou seja, a santidade de Deus era tão expressa ali fortemente, que nem mesmo os animais eram poupados. Aí você lembra do quê? Dilúvio. Que até os animais foram condenados, foram subjugados. Né? Todos os meios ali que o homem se relacionava. Verso 21 e último. É tão terrível, e tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo aterrorizado e tremo. Até mesmo para um homem que cria em Cristo para perdão de seus pecados, se aproximar de Deus da forma como se aproximou no Monte Sinai, ele mesmo disse: estou todo aterrorizado e tremo. Nós não enxergamos em nenhuma parte do Antigo Testamento essas palavras. Elas vêm, provavelmente, para muitos exegetas, de uma tradição oral dos judeus, onde eles contavam, né, sobre as histórias conhecidas e faladas entre eles. Tradição oral se chama. E provavelmente, irmãos, este acréscimo aqui feito pelo autor, claro que inspirado pelo Espírito Santo, então é uma verdade para nós, Moisés realmente se sentiu aterrorizado e tremeu. E isso não é, amados, novidade para nós. Pois em Isaías 6, quando ele tem o seu encontro com Deus, ele diz: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e vivo entre pessoas de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. E como que Isaías ficou? Isaías queria se esconder, ele não conseguia. O sentimento perante a santidade de Deus era de que ele realmente iria morrer. Estou todo aterrorizado e tremo. Como você tem orado, Deus? Como você tem se aproximado de Deus? Nós estamos aqui, amados, cultuando este Deus terrível. Contemplar a Deus em sua santidade só nos traz uma conclusão: Deus é terrível em santidade. Deus foi visto aqui em todas as demonstrações externas de infinita santidade, justiça, severidade e terrível majestade. Por um lado, e por outro, homens em sua condição mais baixa, de pecado, miséria, culpa e morte. Se não havia nada entre Deus e os homens, toda essa gloriosa preparação nada mais era do que um espetáculo criado para pronunciamento de juízo e sentença de condenação eterna para os pecadores. Mas sabemos, como vimos em Atos 3, que continha promessas. Quando Deus revela a sua santidade ao homem, o resultado é medo e tremor. Então, amados, Isaías viu isso. Moisés também viu isso. E você? Será que você pode contemplar Deus da forma que Ele é? Será que você não tem servido um Deus amoldado aos seus pensamentos? O Deus que me apresenta as Escrituras, irmãos, é um Deus que me deixa no pó. Um Deus que me faz tremer todos os ossos do meu corpo. A santidade de Deus é tão terrível que, se tivéssemos o mínimo de reverência perante Deus, e isso se chama temor, nós entraríamos todos os cultos aqui de cabeça baixa, no horário, com a melhor roupa, porque este Deus é terrível, terrivelmente santo, majestoso. Moisés é uma das figuras bíblicas que eu mais admiro. Está ali no meu top 5, talvez. Porque Moisés, ele falava com Deus pessoalmente. Certamente Moisés era um homem forjado na santidade. Um homem que cria piedosamente em Cristo Jesus.
E eu e você, meu irmão. Nós só seremos santificados conforme a ordenança que vimos aqui, segue a paz para com todos e a santificação, mediante a contemplação exata da santidade de Deus. Porque essa é a régua. Quanto menor a santidade de Deus, que é a Bíblia onde você lê, quanto menor ela for, assim você vai se amoldar. Porém, se você olhar com honestidade para os textos de quem Deus é, olhe para o Monte Sinai, você também vai ter um outro conceito de santidade. Olhe para Isaías 6. Quem é Deus? E como nós estamos vivendo, irmãos? Aqui o autor ele está compilando todo o pensamento, segue a paz para com toda santificação. Não sejam como Esaú, porque Esaú é como esse povo que só sentia medo da morte e não queria ouvir a palavra de Deus. Não seja como Esaú. Não seja um apóstata. Olhe para Cristo, pois a conclusão do pacto da graça é extremamente melhor. É ali onde temos descanso. É ali onde temos relacionamento com Deus. E é o que ele falará no verso 22. Moisés dizer isso. E quantas vezes ele já tinha, se encontrado com Deus na tenda do encontro? Estou todo aterrorizado e tremo. Você alguma vez, ao orar pelos seus pecados, você chorou copiosamente e tremeu? Eu já tive algumas experiências assim, de olhar para quem eu sou e tremer perante Deus. Esse é o sentimento que nos chama para a cruz. Nunca de mérito, nunca de obras. Porque o monte, como ele disse, era palpável, podia pegar. A verdadeira circuncisão é a de coração e não a física. E é isso que eu disse para esse pastor presbiteriano hoje, a qual argumentou que a minha teologia bíblica é falha. A minha? Olha a exposição do autor de Hebreus. Olha o contraste do verso 18 para o verso 22. O que ele está querendo dizer? Quantas vezes ele disse que a antiga aliança é falha, envelhecida. Tudo, amados, com um propósito: exaltar a Cristo e colocar, estabelecer o caminho correto para a salvação. Assim também Moisés tremeu de medo no Monte Sinai, quando viu a majestade e a glória de Deus em uma fantástica exibição. A consternação que caiu sobre Moisés é expressa nessas palavras: estou apavorado e tremo. Moisés disse isso, e somos informados pelo Espírito nesta carta. E contudo as palavras em si não são registradas na história, como eu disse, mas sem dúvidas isso aconteceu. Que eu e você, irmãos, possamos olhar para a antiga aliança, qual estamos lendo agora todos juntos. E o desafio de você ler o Antigo Testamento é enxergar Cristo. É enxergar Cristo em Levítico. É enxergar Cristo no Êxodo. É enxergar Cristo na criação. E vocês percebem quão maravilhoso é você ler Esdras, a reconstrução do templo. Qual foi a primeira coisa que eles restabeleceram quando pisaram lá em Jerusalém? O altar. Todo mundo estava querendo casa. Todo mundo estava querendo trabalho. Mas a primeira coisa que Esdras, Neemias, Zorobabel, todos aqueles homens de Deus priorizam a primeira coisa é o altar do sacrifício. A primeira coisa é o culto a Deus. A primeira coisa é nós termos uma nação, termos uma igreja, termos uma família que adore ao Senhor. Prioridade. Aquela nação foi destruída diversas vezes.
Jerusalém foi destruída, exilada, porque esqueceram de Cristo. Que você não esqueça de Cristo. Porque esquecer de Cristo é voltar para um sistema falido. E provavelmente você buscará uma religião falsa para querer adorar o Deus que você criou. É justamente o que os judaizantes estavam fazendo lá com os Gálatas, aqui, e também essas pessoas que estão voltando para o judaísmo. Que nós não vamos. Que, como o autor disse, corramos com perseverança, olhando para quem? Para o autor e aperfeiçoador da nossa fé, Jesus Cristo. E no verso 22 ele confirma que essas pessoas eram salvas. Que Deus abençoe os irmãos. Pense nisso. Leia as palavras, leia a Bíblia pensando em Cristo. E que Deus continue a nos abençoar este ano. Este ano, amados, eu sinto que será um ano de amadurecimento para nós. Sinto que, buscando desta forma, como estamos propondo, que você corra essa corrida. Começar, todo mundo começa. Tem que permanecer até o final do ano. Tá? Que venhamos a ser desenvolvidos no nosso Senhor. Tá? Isso ajuda o pregador aqui, vocês viram, né? Com os textos aplicados. Isso ajuda na conversa nossa aqui fora, nos corredores. Isso abençoa a igreja. Tá bom? E além de seguir o que o autor fala, né? Para exortar uns aos outros, cuidar da vida um dos outros, né? O autor não falou isso? Aí quem não colocar o nomezinho lá, pronto, você já pode exortar. Irmão, por que você não está lendo a Bíblia? E já tem os nomes lá. E se for casado, cobre o marido, porque a culpa é do marido. Você já pode fazer isso. Tá? Põe seu nome lá, viu, Isaac? Deus abençoe os irmãos. Tá bom? Vamos orar, agradecendo. Semana que vem estou de férias. Tá? Então, passarei algumas diretrizes aí para alguns homens, tá? Para continuar os trabalhos normalmente aqui na nossa igreja. Bom, vamos orar e agradecer ao Senhor.